Olá, meus amigos. Esta é a montagem do microtransmissor de FM, um projeto de 1977 do nosso querido Newton Sebraga, que eu montei no formato madeira board. Eu sei que são dezenas de artigos e montagens sobre transmissores de FM que o professor Newton já apresentou. Então eu vou fazer aqui uma leitura minha do assunto e voltada principalmente para aqueles que estão iniciando. Essa é uma montagem exclusivamente para fins educacionais. Não tem a pretensão de substituir um circuito impresso ou mesmo uma protoboard no desenvolvimento de circuitos. Mas com certeza é uma ferramenta muito interessante que traz vantagens na prática e no ensino da eletrônica para aqueles que estão iniciando. Vejam só, um esquemático pode parecer difícil de entender. Uma montagem em protoboard pode ficar confusa para um iniciante. Um circuito impresso, mesmo que simples, pode não demonstrar facilmente como ele funciona. Já que no circuito montado no sistema construtivo madeira board, traz muito mais possibilidades. Podemos evidenciar os componentes, deixá-los mais separados, evidenciar as conexões elétricas. Podemos adicionar um esquemático abaixo dos componentes, fazendo uma associação direta entre os componentes físicos e a sua representação esquemática. Uma outra vantagem incrível é que podemos montar o circuito, evidenciando o seu funcionamento e mostrando o que cada componente faz em cada etapa do processo. Além disso, podemos, como aqui, incluir outras informações, como uma lista de materiais, um gráfico auxiliar, um título interessante. São muitas as possibilidades. Esta montagem em específico ficou um pouco mais elaborada, porque eu tive a pretensão de fazer uma homenagem a um projeto de nosso querido professor Newton Sebraga, que completa este mês 47 anos. Gostaria de falar um pouquinho de como essa versão do microtransmissor de FM foi pensada e montada. Primeiro, fiz pequenas alterações no esquema, introduzindo um microfone de lapela, que nada mais é do que um microfone de eletreto com fio. Nesta mesma linha, também incluí, no lugar do trimmer original, um capacitor variável, dando mais praticidade e precisão na seleção da faixa de FM. Pensei até em incluir um varicap, mas aí achei que ia perder a graça. Também coloquei uma pequena chave liga-desliga e um LED para indicar o seu funcionamento. Bem, falando também um pouquinho sobre a construção, a base eu fiz em MDF, que é uma espécie de madeira engenheirada, substituindo a madeira natural e outros materiais. Esse MDF já tem o acabamento branco em suas duas faces, e para dar acabamento nas laterais, apliquei uma fita de borda branca, que nada mais é do que uma fita plástica adesiva. O esquema eletrônico e a gráfica complementar eu fiz em um software comum de desenvolvimento e simulação de circuitos, tomando cuidado de manter o desenho do circuito eletrônico proporcional aos componentes reais. A impressão foi feita em uma impressora laser colorida, em uma folha adesiva de vinil transparente, que é muito utilizado na produção de brindes, por exemplo. Tem uma ótima aderência, uma excelente resolução gráfica. Os pontos de fixação dos componentes são pequenos preguinhos. Cada preguinho teve a cabeça polida e previamente estanhada, facilitando assim a conexão dos componentes e das fiações. Fiz um pré-furo no MDF para garantir que cada preguinho ficasse na mesma altura e bem alinhado. Para conectar os componentes, quando necessário, utilizei fios estanhados próprios para a eletrônica. Os componentes em si, procurei utilizar os de maior tamanho para evidenciar a montagem, para que ficassem bem visíveis. Na área superior temos o título da montagem, onde faço uma alusão à data em que o projeto foi publicado pela primeira vez,
no caso aqui, março de 1977, na revista Saber Eletrônico, edição 56, e atualmente se encontra em março de 2024 no Instituto NCB, artigo 2935. Abaixo temos um diagrama em bloco. Ao lado temos uma lista de materiais mostrando todos os componentes que foram utilizados na montagem. Logo abaixo dos componentes, na base dos preguinhos, podemos ver a cereja do bolo, o diagrama eletrônico, ou como também conhecemos, o esquemático. No esquemático, a simbologia adotada é basicamente a simbologia europeia. Eu resolvi posicionar os componentes organizados por uma função dentro do circuito. Assim como podem ver, agrupei os componentes em 4 blocos em ordem lógica, da entrada do sinal sonoro até a sua irradiação pela antena. O bloco 1 é a entrada. Essa parte do circuito é responsável pela captação do som ambiente e sua conversão em um sinal elétrico. O bloco 2 faz a amplificação desse sinal e envia para a etapa seguinte. O bloco 3 promove a oscilação na frequência da onda portadora, na faixa de FM selecionada, adicionando a essa portadora o sinal de áudio. Aqui o sinal circula pela antena e é irradiado no ar, chegando eventualmente a um receptor que faz o processo inverso e reproduz o som no alto-falante. O bloco 4 basicamente é a alimentação, onde temos uma fonte de energia representada por 2 pilhas, uma chave liga e desliga e um LED para indicar o seu funcionamento. Como podemos ver, são muitas as possibilidades para deixar o circuito e a montagem mais fácil de entender, mais atraente para aqueles que estão começando no mundo da eletrônica. Na próxima oportunidade, vou falar um pouquinho sobre cada um dos bloquinhos. Até mais! Olá, amigos! Agora vamos ver o bloco 1. O bloco 1 é a entrada do nosso microtransmissor de FM. Aqui, o som é captado e convertido em um sinal elétrico. O circuito de entrada ele é bem simples. Ele é composto apenas por 3 elementos, por 3 componentes. Um resistor, um capacitor eletrolítico e um microfone de eletreto. Na montagem, o microfone de eletreto é conectado através de um conector fêmea para pino P2 de 3,5 mm, facilitando assim a sua conexão na montagem. O componente principal deste bloco é o microfone de eletreto. Ele é o responsável pela captação do som e a sua representação na forma de um sinal elétrico. O microfone de eletreto é composto por um invólucro metálico que contém um capacitor e um JFET. Este capacitor ele é um capacitor diferente, porque o seu dielétrico é naturalmente carregado. É um dielétrico de eletreto. Uma placa do capacitor é uma membrana metálica muito fina e sensível, que é facilmente movimentada pelas ondas sonoras. Este movimento da placa, se aproximando e afastando do dielétrico de eletreto, induz uma pequena diferença de potencial no capacitor. Essa diferença de potencial é amplificada pelo JFET, que é conectado ao capacitor. As ondas sonoras entram por um furo no invólucro, que é protegido por um feltro, evitando que a poeira entre lá dentro. Esse microfone é um microfone do tipo ativo, portanto, precisa ser alimentado com uma tensão contínua para funcionar. A maioria dos fabricantes especifica na sua ficha técnica, que também conhecemos como datasheet, que a alimentação deve ficar entre 1 e 10 volts. A corrente máxima de trabalho normalmente é de 0,5 mA e a impedância de saída do microfone fica em torno de 2.200 ohms. O resistor R1 é responsável pela polarização do microfone, limitando a sua corrente. O capacitor C1
faz o desacoplamento do sinal de áudio da tensão de alimentação. E também funciona como um filtro, melhorando a qualidade do áudio. Vamos ver a tensão e a corrente presente em nosso microfone. Aqui eu coloquei um multímetro em série com o microfone e o outro multímetro em paralelo com o microfone. O multímetro em paralelo vai medir a tensão presente sobre o microfone e o multímetro em série, na escala de microampere, vai medir a corrente que está passando pelo nosso microfone. Vamos ligar? Aí está. Temos 166 microamperes passando pelo microfone e a tensão sobre o microfone é de 1,35 volts. Vemos, então, que a tensão e a corrente estão dentro da faixa de operação do microfone de eletreto. Agora vamos ver lá no osciloscópio o som sendo, entre aspas, convertido em um sinal elétrico. O microfone eu coloquei próximo ao alto-falante do notebook, onde vamos reproduzir um som. Vamos pegar o canal 1 amarelo e vamos colocar na saída no microfone, antes do capacitor eletrolítico. E o canal 2 vamos colocar após o capacitor eletrolítico. Vamos ver então lá no osciloscópio o som sendo reproduzido. No osciloscópio já vemos os dois canais. O canal 1 amarelo está configurado para 1 volt por quadrícula. O canal 2 verde está configurado para 50 mV por quadrícula. Ainda não temos nenhum sinal, pois o circuito está desligado. Vamos ligá-lo. Agora vemos no canal 1 a tensão de alimentação do microfone, que é de 1,32 volts. O microfone ainda não está captando um som. Agora vou reproduzir um som no notebook. Agora vemos uma tensão alternada, que é a representação elétrica do som captado pelo microfone. No canal 1, vemos que ela aparece somada à tensão de alimentação. Vemos apenas uma pequena ondulação. Já no canal 2, temos somente a tensão alternada, pois ela foi desacoplada da alimentação do circuito pelo capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico deixa passar a corrente alternada e barra a corrente contínua. Vamos capturar uma amostra do sinal. Pronto. Vemos que o sinal tem a forma senoidal. A frequência é de 1 kHz. A tensão pico a pico é de 70 mV. E a tensão de pico é de 38 mV. Esta é a característica elétrica do som sendo reproduzido pelo notebook e captado pelo microfone. Vamos colocar um som ambiente com muitas pessoas falando? Vamos lá. Aí está. Vou pegar uma amostra para a gente dar uma olhada. Agora temos um sinal de aparência muito mais complexa. Vemos a tensão e a frequência do sinal variando ao longo do tempo. Este é o circuito de entrada do microtransmissor de FM. Na próxima veremos o bloco 2, que faz a amplificação desse sinal. Um abraço e até a próxima. Olá, amigos. Como sabemos, a montagem do microtransmissor de FM foi estruturada em 4 blocos. No vídeo anterior, mostramos o bloco 1. Hoje, vamos ver o bloco 2. Neste bloco, temos o circuito amplificador, ou pré-amplificador, como também é chamado. Aqui, o sinal de áudio do microfone é amplificado para ser tratado na etapa seguinte, de oscilação e irradiação. O circuito de amplificação também é simples e é composto por 4 componentes: um transistor, 2 resistores e um capacitor de poliéster. O componente principal desta vez é o transistor. O transistor recebe o sinal em sua base e entrega o sinal amplificado em seu coletor. Para fazer isso,
o transistor precisa estar configurado, polarizado, para operar em sua região ativa, também chamada de região linear. Um transistor pode operar basicamente em 3 regiões. Em corte, que é quando não existe condução de corrente entre seu coletor e emissor, é basicamente um interruptor aberto. Em saturação, quando a condução entre coletor e emissor é a máxima possível, ele é um interruptor fechado. E temos a região ativa, ou linear, que fica entre o corte e a saturação. Nessa região, a corrente entre o coletor e o emissor é proporcional à corrente entre a base e o emissor. A razão dessa proporção é o ganho do transistor. Ou seja, quantas vezes a corrente entre coletor e emissor é maior que a corrente entre a base e o emissor. A esse fator damos o nome de HFE. As tensões e correntes presentes no coletor, no emissor, na base, entre coletor emissor e base emissor, são definidas, controladas pelos resistores associados e pelas características internas do transistor. De forma simples, para que o transistor esteja em sua região ativa, a tensão de coletor deve ser maior que a tensão na sua base, e a tensão na base deve ser maior que a tensão no emissor. Além disso, para que tenhamos a máxima capacidade de amplificação sem distorção significativa, o transistor precisa ter sua tensão de trabalho, sua tensão quiescente, o mais distante possível da região de corte e o mais distante possível da região de saturação, em que o sinal terá a máxima capacidade de amplitude sem atingir a região de corte ou a região de saturação. No circuito, o resistor R3 define a tensão sobre o transistor, a tensão que fica entre o coletor e o emissor. Isso para uma corrente pré-definida. Esta tensão, em condições ideais, é a metade do valor da alimentação do circuito. O resistor R2 vai definir a corrente e, consequentemente, a tensão na base do transistor. A corrente na base vai proporcionalmente definir a corrente no coletor. Portanto, a corrente de base deve ser calculada com base no ganho HFE do transistor. O capacitor de poliéster C2 faz o desacoplamento da tensão de alimentação do sinal de áudio amplificado. Vamos medir as tensões nos terminais do transistor? Aqui vemos a tensão no coletor. 1,47 volts. A tensão no coletor, nesse caso, é igual à tensão entre coletor e emissor, pois, como vemos, a tensão no emissor é zero. Isto porque o emissor está ligado diretamente no negativo. Vamos ver a tensão na base. 0,51 volts. Vemos então que a tensão no coletor é maior que a tensão na base, que é maior que a tensão no emissor. Portanto, o transistor está operando na sua região ativa. E como a tensão sobre o transistor entre coletor e emissor está muito próxima da metade da tensão de alimentação, o transistor está apto para amplificar um sinal de áudio no máximo de sua amplitude. Então vamos ver no osciloscópio o circuito amplificando um sinal. O canal 1 amarelo vai medir o sinal na entrada do transistor, na base. Vamos conectar aqui antes do capacitor para garantir que vamos medir somente o sinal AC. O canal 2 verde vai medir a saída do sinal no coletor. Vamos conectar aqui depois do capacitor, também para garantir que vamos medir somente o sinal AC. Vamos injetar com um gerador de funções um sinal no circuito. Vamos conectar aqui também na entrada da base. Aqui também antes do capacitor para garantir que o sinal vai ser acoplado à tensão presente na base do transistor. Pronto. Não podemos confundir a tensão AC do sinal de áudio com as tensões DC presentes no circuito. As tensões DC alimentam o circuito, fazem ele funcionar. As tensões AC
representam o sinal de áudio que vem do microfone. O sinal de áudio se soma à tensão DC presente na base e é amplificado de carona, vamos dizer assim, pelo transistor. Vamos ver lá no osciloscópio. Aqui no osciloscópio já vemos o canal 1 e o canal 2. O canal 1 está configurado para 20 mV por quadrícula e o canal 2 está configurado para 500 mV por quadrícula. Vamos alimentar o circuito. Pronto. Não vemos um sinal porque os capacitores, como sabemos, não deixam passar a corrente contínua para as pontas de prova do osciloscópio. Agora vamos ligar o gerador de funções, gerando uma senoide na frequência de 1 kHz com 30 mV de tensão pico a pico. Pronto. Aqui no canal 1 já vemos a senoide na entrada do circuito, com 30 mV de pico a pico na frequência de 1 kHz. No canal 2, vemos a mesma senoide defasada em 180 graus, que é típico para esse tipo de circuito, na frequência de 1 kHz, porém com uma tensão de 1,46 volts de pico a pico. Temos 30 mV de pico a pico na entrada e 1,46 volts de pico a pico na saída. Portanto, o circuito amplificou o sinal de entrada em aproximadamente 50 vezes. Este é o funcionamento do circuito de amplificação ou pré-amplificação do microtransmissor de FM. No próximo vídeo, veremos o funcionamento do circuito do bloco 3, que faz a oscilação e irradiação do sinal. Um abraço e até lá! Olá, amigos! Neste vídeo vamos ver o bloco 3. Neste bloco temos o circuito oscilador. Aqui o sinal de áudio do microfone é incorporado, somado a uma frequência portadora na faixa de FM e irradiado pela antena na forma de ondas eletromagnéticas. Estas ondas se propagam pelo ar e são eventualmente captadas por um receptor de FM. O circuito oscilador é composto por 9 componentes: um transistor, 3 resistores, um capacitor de poliéster, um capacitor cerâmico e 2 indutores e uma antena. O transistor Q2, que é um transistor oscilador de alta frequência, recebe em sua base o sinal de áudio. Esse sinal atua na sua polarização e modula a frequência da onda portadora, aumentando e diminuindo a frequência central da portadora de acordo com as variações do sinal de áudio, mantendo constante a amplitude do sinal resultante. O sinal resultante é captado pela antena em seu coletor e irradiado na forma de ondas eletromagnéticas. Na prática, esta técnica de modulação acaba gerando pequenas variações na amplitude do sinal, mas os receptores de FM conseguem lidar bem com isso. A frequência do sinal resultante aumenta com os ciclos positivos do sinal de áudio e diminui com os ciclos negativos do sinal de áudio. A onda portadora é gerada pelo circuito ressonante, também chamado de circuito tanque, formado pelo indutor L1 e pelo capacitor variável CV1. O capacitor variável faz a sintonia na frequência portadora dentro da faixa de FM, que vai de 88 MHz a 108 MHz. Os resistores R4, R5 e R6 atuam na polarização do transistor. O capacitor C3 ajuda na estabilização da tensão de base. O capacitor cerâmico C4 é muito importante. Ele promove uma realimentação, fornecendo uma amostra do sinal da portadora para o oscilador. O indutor L2 melhora a conexão da antena com o circuito. A antena recebe o sinal modulado na frequência selecionada e o irradia na forma de ondas eletromagnéticas. Como fizemos no bloco anterior, vamos medir as tensões presentes no circuito. Vamos ver a tensão presente no coletor. 2,98 volts. A tensão no coletor, neste caso, é igual à tensão de alimentação, pois o indutor para a corrente contínua funciona como um curto. Vamos ver a tensão na base. 1,29 volts.
Vamos ver a tensão no emissor. 0,53 volts. Como vemos, a tensão de coletor é maior que a tensão na base, que é maior que a tensão no emissor. Portanto, o transistor está operando em sua região linear, também conhecida como região ativa. Agora vamos ver a tensão entre coletor e emissor. Neste caso, precisamos mudar a referência negativa para o emissor. Vamos lá. Aí está, 2,43 volts. Vemos que a tensão entre coletor e emissor está bem próxima da tensão de alimentação. Portanto, o transistor está operando em sua região ativa, mas muito próximo da sua região de corte. Vamos ver agora se conseguimos ver um sinal na faixa de FM na saída do coletor. Vamos lá. O canal 1 amarelo vai medir a saída do sinal de FM na saída do coletor. Eu vou conectar aqui na entrada da antena, onde o sinal será mais forte. Eu vou usar um sinal senoidal em modo de varredura, com frequência variando entre 1 e 15 kHz, para simular a saída de áudio de um microfone. Eu vou conectar aqui na entrada da base, antes do capacitor de poliéster, para garantir que o sinal vai ser acoplado corretamente à tensão presente na base. Vamos lá no osciloscópio. Aqui no osciloscópio já vemos no canal 1 amarelo a frequência de FM em torno de 96 MHz. Eu levei algumas horas para conseguir sintonizar e estabilizar o sinal de FM no osciloscópio, pois o circuito está muito sensível. O sinal de varredura do gerador não está provocando uma variação perceptível na aparência da onda, mas podemos ver uma pequena flutuação na amplitude medida, o que já era esperado. Bem, este é o funcionamento do circuito de oscilação e irradiação do microtransmissor de FM. No próximo e último vídeo, veremos o circuito do bloco 4, que faz a alimentação dos circuitos do microtransmissor. Até lá! Chegamos ao bloco 4. Este é o último bloco na montagem do microtransmissor de FM. Ele é composto por duas pilhas pequenas, que vão fornecer 3 volts em corrente contínua, uma chave para fazer o liga-desliga, um LED para indicar o funcionamento, um resistor que vai polarizar o LED e um capacitor cerâmico para fazer a filtragem de eventuais ruídos na linha. Para não perder o costume, vamos fazer aqui algumas medições. Vamos medir a tensão de alimentação. Aqui está, 2,98 volts. Um pouquinho abaixo dos 3, pois as pilhas já trabalharam bastante. Vamos medir agora a tensão sobre o LED. Aqui está, 2,65 volts. Este foi o circuito de alimentação do microtransmissor de FM. Para saber mais sobre o projeto do microtransmissor de FM, vocês podem acessar o site do professor Newton Sebraga. Lá vocês encontram os artigos originais do microtransmissor, além de milhares de artigos e publicações sobre componentes, circuitos e muito mais. Tem também os livros do professor Newton, as revistas de antigamente e as novas revistas também. Vale a pena conferir. Temos também no YouTube muitos canais com professores que são verdadeiros mestres, dedicados ao ensino da eletrônica. Com este vídeo completamos o nosso passeio pelos circuitos do microtransmissor. Como falei no começo, meu objetivo foi apresentar a montagem do microtransmissor de FM no formato madeira board,
mostrando os componentes e o seu funcionamento básico. Agradeço demais a atenção. Obrigado. Professor Newton Sebraga está na escuta. Câmbio. Parabéns pelos 47 anos do projeto. Agente Evair desliga. Câmbio final.